Aleluia. Eu vou pedir para você abrir a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 32, a partir do versículo 15. Você está aí? Aleluia. Eu sinto uma presença tão poderosa de Deus. É como se Deus estivesse nos pegando nos braços, sabe? Quem é pai sabe do que eu estou falando. É como se Deus estivesse pegando nos braços. Obrigado pelo chazinho quente, Lucas. Eu quero compartilhar uma palavra nessa noite, que há alguns meses, não é de agora, alguns meses Deus ele vinha revelando ao meu coração. Eu creio que é uma mensagem, eu creio que é uma palavra que vai nos desafiar, mas não só nos desafiar, também vai gerar expectativa dentro do nosso coração. O tema da mensagem dessa noite se chama Uma Nova de Novo. Eu vou repetir porque você não entendeu. O tema da mensagem dessa noite se chama Uma Nova de Novo. Deixa eu perguntar para você. Tem alguém nessa noite que está nesse lugar? Eu vou pedir para que você seja muito sincero, que precisa viver uma nova história de novo. A tua resposta é uma chave que dá acesso a esse lugar. A tua resposta é uma chave que te faz viver o novo de novo. Eu vou perguntar mais uma vez. Tem alguém que está nesse lugar que precisa viver uma nova história de novo? Alguém que está nesse lugar, mas que precisa recomeçar em alguma área da vida, que em algum momento acabou perdendo, acabou caindo, mas hoje precisa recomeçar. Eu imagino que muitos de vocês estão vivendo uma nova história. E como igreja nós nos alegramos, nós nos deleitamos, nós celebramos quando vemos pessoas podendo começar. Agora, e aqui é o cerne da mensagem de hoje, é aquilo que nos desafia. E quando uma pessoa que começou precisa recomeçar. E quando uma pessoa que já viveu uma nova história precisa voltar a vivê-la novamente. E quando uma pessoa que já veio aqui na frente e disse que aceitava Jesus como Senhor e Salvador, e a partir de então viveu uma nova história, precisa voltar a este lugar e viver novamente. Como fica o nosso coração? Como fica o nosso coração em relação a uma pessoa que precisa começar de novo? Como fica o nosso coração em relação a uma pessoa que precisa viver uma nova história de novo? Como fica o nosso nível de misericórdia em relação àquele que sim, disse sim a Jesus, aceitou a Jesus na sua vida, se converteu, se lançou para viver uma nova história, mas que em algum momento da jornada bagunçou tudo e agora precisa recomeçar? Como fica o nosso coração? Como anda a nossa longanimidade com relação àquele que precisa de uma segunda chance? Você está aí? Como igreja, será que nós estamos totalmente abertos para pessoas que conheceram Jesus, se encontraram com Jesus, se converteram, se lançaram em uma nova história, mas que no percurso, nessa nova jornada, nessa nova vida, nesse novo começo, bagunçaram tudo e agora precisam de uma segunda chance, de um novo começo? Como está o nosso coração? Como está o nosso coração? Eu penso que o nosso maior desafio não é com relação àquele que conheceu Jesus pela primeira vez.
Eu penso que o nosso maior desafio é saber lidar com aquele que conheceu e bagunçou toda a vida depois de tê-lo conhecido. Eu me lembro de um encontro entre Jesus e Nicodemos. João capítulo 13, e o próprio Cristo vai dizer: é necessário nascer de novo. Mas quando aquele que nasceu de novo, viveu um novo nascimento, e agora no Espírito, pisou na bola, e precisa recomeçar, como está o nosso nível de misericórdia? Como está o nosso nível de aceitação? Como nos portarmos? Qual o nosso grau de perdão em relação àquele que precisa viver a nova de novo, e de novo, e de novo? Como está o nosso coração em relação àquele que reincide, que erra? Através dessa história, da história desse homem, eu quero te apresentar e eu quero te provar no nome de Jesus que é possível viver uma nova história de novo. Êxodo capítulo 32 vai dizer: Moisés voltou-se e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos. Tábuas escritas de ambos os lados. De um e de outro lado estavam escritas, as tábuas eram a obra de Deus. Também o que estava escrito tinha sido escrito pelo próprio Deus, esculpido nas tábuas. Quando Josué viu a voz do povo que gritava lá embaixo, disse a Moisés: há um alarido de guerra no arraial. Moisés respondeu: o que eu ouço é alarido de vencedores, nem de vencidos, mas o alarido de pessoas cantando. Logo que se aproximou-se do arraial e viu o bezerro e as danças, Moisés ficou irado, diz a palavra do Senhor, e arremessou as tábuas de pedra escritas, esculpidas pelo próprio Deus no chão, e elas quebraram. Deixa eu te situar, deixa eu tentar te trazer para essa história. Talvez você não saiba disso, mas essa história é poderosa, essa história é incrível. Sabe por quê? Olha para mim, olha para mim. Porque Moisés tem a oportunidade de subir o Monte Sinai pela primeira vez. E ao subir o Monte Sinai pela primeira vez, diz a palavra que ali ele tem experiências extraordinárias, sobrenaturais. Ele está enxertado na presença de Deus. Ele está na presença de Deus, revelação de dia, de noite, jejum, 40 dias, 40 noites. E o próprio Deus falando a ele, aliás, o próprio Deus esculpindo nas pedras. Enxertado na presença. Você já parou para pensar no valor arqueológico das tábuas da lei? O valor arqueológico que continha aquelas tábuas que foram escritas pelo próprio Deus. Olhando por todos os ângulos, olhando por todas as perspectivas, o que Moisés quebra é incalculável. A palavra vai dizer que quando ele desce do monte e vê a maneira como o povo estava, a maneira a quem o povo estava adorando, Moisés fica irado e quebra aquelas pedras, as pedras escritas pelo próprio Deus. Nós vamos ver mais à frente, em Êxodo 34, a maneira como Deus começa a tratar a Moisés a respeito dessa situação. Deixa eu tentar te situar, porque você ainda não entendeu o que aconteceu aqui. Pensa naquele jogo de xícaras da tua avó. Pensou? Pensa naquele jogo de xícaras que a tua avó ganhou no casamento. Pensa que nem o teu avô tinha o direito de olhar sequer para as xícaras. Alguém já viveu essa experiência? A minha avó, eu vivo isso dentro de casa. Agora vamos piorar a situação. Essas xícaras, esse jogo de xícaras, a tua mãe recebe de presente da tua avó e diz: guarde, minha filha, porque essas xícaras é uma parte de mim. Aí você, voluntariamente ou involuntariamente, você vem e quebra essas xícaras. Imaginou o que pode acontecer com você?
É melhor nem imaginar. Cabeças vão rolar. Alguém vai ter que morrer. A pergunta que eu faço para você nessa noite é: Moisés mereceria alguma punição? O que você acha? Ele quebrou as pedras escritas pelo próprio Deus. A pergunta que eu te faço é: Moisés mereceria alguma punição? Sim ou não? Que bom que nem você, nem eu somos Deus. Em Êxodo capítulo 34, o próprio Deus dá a oportunidade de Moisés refazer o caminho. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de novos começos. É um Deus de novas histórias. É um Deus que faz tudo novo, de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Irmão, você e eu, nós não temos problemas com alguém que se entregou a Jesus pela primeira vez. Agora, quando nós temos que lidar com aquele que se entregou a Jesus pela primeira vez, e resbalou, e tropeçou, e se perdeu, imagino eu que não seja tão simples assim para nós. É por isso que a própria palavra do Senhor, ela é recheada. Ela traz uma série de instrução de como nós devemos nos mover em relação àquele que errou, aquele que começou e precisa recomeçar, aquele que viveu uma nova história e precisa vivê-la novamente. Talvez a palavra, ela reiteradamente traz esse alerta, porque ela sabia da dureza do nosso coração em relação àquele que precisa viver o novo de novo. Gálatas 6:1 vai dizer: irmãos, se alguém for surpreendido, em outras palavras, irmão, se alguém vacilou, irmão, se alguém pecou, irmão, se alguém errou, irmão, se alguém tropeçou em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem-o. Em outras palavras, corrijam-o, recupere-o. Recupere essa pessoa, diz a palavra, com o espírito de brandura. Não acabem de matá-la, tragam ela para a vida. E a palavra continua: e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Em outras palavras, cuidado, porque da mesma forma que o irmãozinho caiu, você pode cair também. No mesmo lugar em que ele tropeçou, você pode tropeçar também. Cuidado. Cuidado. Esse texto, ele nos orienta até uma atitude de amor com alguém que precisa começar de novo e de novo. Esse texto nos orienta a ter uma atitude igual à atitude do nosso Deus em relação a alguém que precisa viver uma nova história novamente. Lá no Antigo Testamento, por exemplo, no livro de Salmos 37, versículo 23, vai dizer: o Senhor firma os passos do homem bom e se agrada do seu caminho. Se, conjunção condicionante, se cair, ou seja, não tem que cair, mas se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Ou seja, um Deus que quando te vê caído, Ele não acaba de matar não, Ele estende a mão e Ele te puxa para a vida, Ele te traz para Ele, Ele te restaura, Ele te cura. Provérbios capítulo 24, versículo 16: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derrubados pela calamidade. É engraçado porque esse número 7 aparece no Novo Testamento, em um encontro entre Jesus e os discípulos, e os próprios discípulos perguntam a Jesus: Jesus, perdoar 7 vezes? Lembra dessa história? Aí Jesus olha para eles e diz: não, 70 vezes 7 e mais, todo dia zera. 70 vezes 7 hoje, 70 vezes 7 amanhã, 70 vezes 7 depois da manhã, todo dia zera.
Irmão, quando Moisés matou aquele egípcio, você lembra? Antes do cumprimento do chamado, antes de dizer sim para Deus, quando Moisés matou aquele egípcio, escuta, se você e eu fôssemos Deus, nós teríamos dito para Moisés: Moisés, acabou por aqui. Que bom que você e eu não somos Deus. Quando Moisés quebrou as tábuas da lei, nós diríamos: Moisés, nós te damos uma segunda oportunidade e você falhou. Acabou, final, terminou. Que bom que você e eu não somos Deus. Quando Davi adulterou com Batseba, se você e eu fôssemos Deus, nós teríamos dito para Davi: o teu reinado termina por aqui. Que bom que você e eu não somos Deus. Quando ele assassinou Urias, esposo de Batseba, porque ele criou toda uma estratégia para tirar a vida desse homem, nós diríamos: Davi, pela segunda vez, chega. Que bom que você e eu não somos Deus. Quando Pedro traiu Jesus 1, 2, 3 vezes, nós diríamos: Pedrão, acabou. Que bom que você e eu não somos Deus. Está claro para todos nós que Deus é um Deus que nos dá uma nova oportunidade de novo. Está claro para todos nós que o nosso Deus é um Deus de novos começos, ou seja, começar de novo. Está claro para todos nós que o nosso Deus é um Deus de novas histórias de novo. Mas, e é aqui que o caldo começa a engrossar. Porque para vivermos, olha para mim, para vivermos uma nova história de novo, para podermos recomeçar, para podermos ter uma segunda chance, Deus nos apresenta um trilho. Deus nos apresenta um caminho. Deus nos apresenta uma estrada. Pula comigo lá para o capítulo 34. Nós vamos gastar um pouco mais de tempo nesse texto. Versículo 1. Esse é o momento em que Deus dá a Moisés a oportunidade de Moisés viver uma nova história de novo. Esse é o momento em que Deus dá a oportunidade de Moisés recomeçar. E diz assim: então o Senhor disse a Moisés: corte 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. E prepare-se para amanhã, para que você suba pela manhã o monte Sinai e se apresente ali diante de mim no alto do monte. Ninguém deverá subir com você, ninguém deverá aparecer em todo o monte, nem as ovelhas, nem gado devem apacentar diante dele. Então Moisés cortou 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e levantando-se pela madrugada, subiu o monte Sinai, como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. O Senhor desceu na nuvem, esteve ali junto de Moisés e proclamou o nome do Senhor. Escuta, para que você e eu possamos viver uma nova história de novo, no mínimo nós precisamos observar alguns princípios. Para você que quer viver, para você que quer recomeçar, para você que quer viver uma nova história de novo, no mínimo nós precisamos observar algumas instruções deixadas pelo Senhor. A oportunidade de recomeçar, isto é, de começar pela segunda vez, traz realidades. Você está aí? Recapitulando, em Êxodo capítulo 32, Moisés sobe o monte Sinai, sem as tábuas, e lá enxertado na presença de Deus, Deus constrói as tábuas, Deus gera as tábuas, que são pedras, 2 folhas de pedra, esculpe nela os mandamentos.
Moisés desce, irado com o povo, quebra aquelas tábuas, e agora Deus dá uma nova oportunidade para que Moisés refaça o caminho. Contudo, sem isentá-lo das consequências pela oportunidade que ele teve lá atrás desperdiçadas. O texto no versículo 1, o próprio Deus vai dizer: corte 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam escritas nas primeiras tábuas que você quebrou. Que você, Moisés, quebrou. É como se Deus estivesse dizendo: eu vou te dar uma segunda chance de viver uma nova história, a partir do instante que você reconhecer que errou. Ora por mim, gente. Pessoal da intercessão, ora aí que o povo está tenso. Eu estou pregando aqui para maduros. Eu estou pregando aqui para filhos. Você quer uma palavra rema? Então abre os olhos. Entenda algo. O Evangelho é uma boa notícia que tem como mensagem central arrependimento. Jesus, quando teve a oportunidade pela primeira vez de pisar na plataforma e poder falar ao público, a primeira mensagem deixada pelo pregador Jesus foi: arrependei-vos. Deus não pode mudar a vida de uma pessoa que não reconhece os seus erros. Deus não pode transformar a vida de uma pessoa que não reconhece a sua parcela de culpa. Você está comigo? Irmão, o pior de tudo isso é que não começou agora. Isso é desde o jardim do Éden. Isso é desde o início de todas as coisas. Você lembra do primeiro casal? Você lembra o que fez o primeiro casal? Diz a palavra que quando Deus veio visitar o primeiro casal, depois deles terem cometido o pecado, depois deles terem feito o que fizeram, Deus olha para Adão e diz: Adão, o que foi que você fez? Adão diz: Deus, o problema é esta mulher que tu me deste. Em outras palavras, o problema não é só ela, o problema é o Senhor também, porque foi o Senhor quem me deu. Aí Deus vai procurar a mulher: o que é que você fez, filha de Deus? Aí ela diz: foi a serpente. Desde o início de todas as coisas, sempre tivemos uma inclinação em não admitir os nossos erros. Ele está falando. Irmão, a pior cilada, a pior cegueira para alguém que quer viver uma nova história de novo, é não reconhecer os seus erros, é não reconhecer as suas falhas. Muitos de nós até parecem estar vivendo uma nova história, mas me escuta, porque eu estou aqui como boca de Deus para a tua vida. Talvez seja só uma aparência, porque enquanto não houver reconhecimento, não há o novo. O novo só pode alcançar um homem quebrantado, uma mulher quebrantada. O novo de Deus só pode alcançar um homem ou uma mulher arrependidos. Enquanto não houver reconhecimento das nossas falhas, o novo de Deus nunca vai nos alcançar. Nunca vai ser uma realidade no nosso lar, dentro da nossa vida. 2 Crônicas 7,14, se você, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado, e sararei você. Ei! Cura e perdão é para aquela que reconhece as suas falhas. Deus do céu só ouve aquele que é quebrantado, aquele que se move em arrependimento.
Certa vez, nós atendemos uma pessoa e ela disse que precisava muito conversar conosco. Levamos ela para o gabinete pastoral. Começamos a conversar com ela. E ela parecia uma promotora de justiça, denunciando a todos, acusando a todos. E para nós ficou muito claro que nós estávamos diante de um quadro, de uma pessoa que não reconhece os seus erros, que não reconhece a sua parcela de culpa. E porque não reconhece os seus erros, a sua parcela de culpa, talvez nunca viveu uma nova história, nunca viveu um novo de Deus, nunca pôde recomeçar. Irmão, muitos casamentos têm sido destruídos, sabe por quê? Porque nós não queremos reconhecer a nossa parcela de erro e de culpa. Nem sempre vai ser 99% culpa de um e 1% culpa do outro. Às vezes é 49, 51, mas nós temos a nossa parcela. Nós temos a nossa parcela de culpa, de erro, de falha. Você está aí? O novo só pode alcançar aquele que deseja se despir de tudo aquilo que o prende. Nós vemos muitas pessoas paralisadas na vida, estacionadas na vida. Sabe por quê? Porque não admitem os seus erros. Parecem que estão em uma esteira, em movimento, mas não saem do lugar. Agora aquele que reconhece os seus erros, aquele que reconhece as suas falhas, você consegue observar de longe, frutificando, florescendo, tendo vida em abundância. Sabe por quê? Porque em relação ao soberbo, Deus vira o rosto, mas em relação ao humilde, Deus estende a mão. O primeiro passo para viver uma nova história de novo é reconhecer os nossos erros, é reconhecer as nossas falhas. Deus fez questão de dizer: Moisés, foram as tábuas que você quebrou. Não foi um outro, foi você. Aí Moisés diz: Deus, eu admito, eu vou subir novamente o Monte Sinai. Aí Deus olha para Moisés: então, já que você admite os teus erros, vem comigo viver um novo estágio. Eu vou te levar a um novo estágio. Aí lá no versículo 2 vai dizer: e prepare-se para amanhã, para que você suba pela manhã, lá no Monte Sinai, e apresente-se diante de mim, no alto do monte. Na primeira vez, eu preciso da tua atenção, eu estou quase sem voz, eu preciso da tua atenção, porque eu creio que essa palavra vai restaurar muita gente nessa noite. Essa palavra vai ser como um bálsamo de Deus no coração de muita gente nessa noite. Moisés tem a oportunidade de refazer o caminho, e agora ele sobe novamente no Monte Sinai pela segunda vez. E agora, ao subir no Monte Sinai pela segunda vez, entenda algo, no nome de Jesus, ele tem que viver tudo aquilo que ele já viveu de novo. Ele tem que ficar 40 dias e 40 noites jejuando. Ele tem que ouvir a Deus falar as mesmas coisas que já tinha falado. Ele tem que viver as mesmas experiências de novo, pela segunda vez. Ficar em jejum, ficar em oração. Só que, escuta, diferentemente da primeira vez, agora na segunda vez, Moisés teria que subir o Monte Sinai com as pedras. Eu não sei se você conhece o contexto geográfico, mas subir o Monte Sinai sem nada nas mãos já é muito difícil. Agora Moisés vai ter que subir com as pedras. Pastor, não entendeu o que o senhor quer. Eu não entendi até agora o que o senhor quer falar. O que eu quero te dizer, meu amigo, aqui, escuta isso. Você tem diante dos teus olhos a oportunidade de refazer o mesmo caminho, mas escute algo no nome de Jesus: você não vai poder fugir das consequências. Você vai ter que lidar com as consequências. Lamentações capítulo 3 vai dizer que as misericórdias do Senhor, olha para mim, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos destruídos. Aliás, elas não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Olha para mim, escuta, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos destruídos, mas as misericórdias do Senhor não nos isenta.
das consequências. Você está aí? As misericórdias do Senhor nos permite fazer novamente o mesmo caminho, sem retirar os espinhos que nós mesmos colocamos na trilha. Para você que quer viver uma nova história de novo, algo que você precisa entender é, primeiro, reconhecer os teus erros. Segundo, saber lidar com as consequências deles. Eu vou falar. Eu posso falar? Existe perdão para você. Existe perdão para você. Existe perdão para você que pecou, existe perdão, mas não existe indulto quanto às consequências do pecado cometido. Eu vou repetir. Existe perdão para você que pecou, existe perdão para mim que pequei, mas não existe indulto das consequências do meu pecado, ora cometido por mim. Deus, Ele esquece, Ele joga no mar do esquecimento os nossos erros, as nossas falhas, com a intenção de nos restaurar, mas Ele não fala de jogar no mar do esquecimento as consequências das nossas falhas. Você que gosta de combo, não é um combo. Não é um combo. Quando você peca e voluntariamente em Deus você pede perdão, instantaneamente você recebe perdão, mas não afeta, não toca nas consequências do pecado ora cometido por você. Ora por mim, gente, pelo amor de Deus. E quer saber de uma coisa? Que bom que as consequências não são apagadas, porque se as consequências fossem apagadas, nós voltaríamos a fazer aquilo que nós nunca deveríamos ter feito. É em função das consequências que nós somos lembrados a nunca mais voltar naquele lugar. Você pode aplaudir bem forte em nome do Senhor. Você lembra da história de Paulo? Perseguidor da igreja, assassino de cristãos. Nas mãos de Paulo havia sangue inocente. Paulo se converte, Paulo se entrega a Cristo, Paulo recebe perdão instantaneamente. Paulo vai para um encontro com Deus, fica 3 dias. Ananias vem, traz a ele a revelação daquilo que Deus tinha para a vida dele. Você está comigo? Deus o perdoa, mas a primeira palavra que Deus lança para Paulo depois do encontro com Deus, depois desse retiro de 3 dias é: ei, importa sofrer, importa padecer pelo meu nome. Paulo tinha sido perdoado, mas não tinha ficado isento das consequências. Entenda algo no nome de Jesus, eu já estou quase terminando. Disciplina não é punição. Quando Deus nos disciplina, quando Deus nos corrige, Ele quer nos restaurar. Quando Deus te disciplina, quando Deus te corrige, Ele quer te oportunizar a viver uma nova história de novo. Porque novas histórias são frutos de alguém que entende o poder da correção, o poder da exortação. Irmão, quando um pastor te chama para conversar e te exorta, ele não quer te matar. Ele quer te restaurar para que você viva de novo uma nova história, para que você possa recomeçar. Billy Graham, um dos maiores homens de Deus que já pisou nessa terra, em uma das suas citações ele diz que quando Deus nos dá uma segunda chance, na verdade Ele quer nos lembrar do seu amor. E sabe o que é que eu sinto nessa noite aqui? O amor de Deus.
Eu consigo sentir e enxergar o amor de Deus nesse lugar, tocando a tua vida, tocando a tua família, tocando os teus filhos, tocando você por inteiro, tocando tudo aquilo que carrega o teu nome. Eu sinto nessa noite uma graça, um favor e o amor de Deus sendo derramado sobre nós, para que possamos viver uma segunda chance, para que possamos recomeçar, para que possamos viver o novo de novo e de novo e de novo. Irmão, essa mensagem, sem dúvida, ela é para alguém que quer viver uma nova história de novo. Essa mensagem, sem dúvida, é para alguém que quer recomeçar, ou seja, alguém que começou, mas que precisa recomeçar. Mas essa mensagem, sabe também para quem é? Para você e para mim, porque nós precisamos aprender a lidar com essas pessoas que precisam viver o novo de novo. Nós precisamos aprender a lidar com pessoas que precisam de uma segunda chance. Nós precisamos aprender a lidar com pessoas que precisam recomeçar. Às vezes há muita religiosidade dentro da gente, muito legalismo dentro da gente. Agora, quando é com relação ao meu pecado, eu quero misericórdia dobrado. Quando é em relação ao outro, eu quero que Deus o fulmine. O meu Deus é um Deus que faz nova todas as coisas. O meu Deus é um Deus de recomeços. O meu Deus é um Deus que me dá a oportunidade de viver uma nova história. De novo, de novo, de novo, de novo. Eu não sei se você já percebeu, mas todo pré-culto, nós fazemos questão de transmitir a visão dessa igreja. Você já deve ter visto a visão dessa igreja, ouvido a visão dessa igreja uma centena de vezes. E não é por acaso. Nós colocamos ali, por exemplo, que a igreja que nós vemos é uma igreja que entende que ninguém é descartável, que ninguém é irrecuperável, porque todos merecem uma. Como igreja, essa é a nossa visão, nosso coração pulsa por isso, em dar a pessoas segundas oportunidades, permitir com que pessoas vivam novas histórias de novo, permitir com que pessoas possam recomeçar, e não termina por aí. A igreja que nós vemos, o convida a entrar do jeito que está, desse jeitinho aí, mas também te faz um alerta: prepare-se, você nunca mais será o mesmo. Oh! E não ser mais o mesmo vai requerer esforço meu e esforço teu, reconhecendo os nossos erros e aprendendo a lidar com as consequências de cada um deles. Não termina por aí. Eu me lembro que quando Deus me deu essa visão de madrugada, Ele disse para mim: Sinésio, pega papel. Sinésio, pega caneta. Sentado na cama, escrivaninha do lado, caneta na mão, papel na mão, e comecei a escrever: a igreja que eu vejo, a igreja que eu vejo. Daí Ele conclui essa visão dizendo: ei, a igreja que eu vejo é mais do que um lugar de novas histórias. É um lugar sobre Jesus. Sabe por quê? Porque não adianta sermos um lugar de novas histórias. Sermos um lugar de novas histórias não é o suficiente. Nós precisamos ser parecidos com Jesus. Agora você pode aplaudir bem forte o nome do Senhor. Eu não tenho dúvidas. Eu não tenho dúvidas de que esse lugar é um lugar para que pessoas possam recomeçar, para que pessoas possam viver uma nova história de novo. Mas para que isso aconteça, para que essa realidade, para que o reino de Deus as alcance, é preciso entender, é preciso compreender e reconhecer os seus erros, é preciso reconhecer as suas falhas, é preciso saber lidar com cada uma delas. E terceiro e último ponto, sobretudo, depois de reconhecer os seus erros, aprender a lidar com cada um deles, é preciso praticar restituição. Eu já estou terminando, pode subir o louvor. Reconheço os meus erros, aprendo a lidar com as consequências e pratico, exerço
a restituição. Deus faz questão de dizer para Moisés: Moisés, as pedras que você quebrou eram minhas, e eu as tinha dado ao povo, e você quebrou. Você quebrou, Moisés. Motivo pelo qual, na segunda vez que Moisés sobe o Monte Sinai, o próprio Moisés tem que levar as pedras. Sabe por quê? Restituição. Restituição. Você lembra quando Jesus se encontrou com Zaqueu? Quando Jesus se encontrou com Zaqueu, Zaqueu olhando para Jesus, entendeu que precisava reconhecer os seus erros, o publicano. Entendeu também que precisaria, além de reconhecer os seus erros, aprender a lidar com as consequências de cada um deles. Mas também entendeu que precisaria fazer restituição. Você lembra desse encontro? Quando Jesus se depara com Zaqueu, agora na sua casa, Zaqueu olha para Jesus e diz: ei, a quem eu roubei, eu vou restituir 4 vezes mais. Quando Zaqueu diz essa palavra, Jesus vem e pela primeira vez diz: agora. Antes não, agora. Zaqueu, antes não, agora a salvação entra na tua casa. Ei, a salvação não é pelas obras. Efésios capítulo 3. É dom de Deus para que ninguém se glorie. Mas alguém que entende o poder da salvação caminha em obras. Caminha deixando boas pegadas. Caminha deixando bons sinais. Caminha de forma humilde. Caminha fazendo restituição. Eu me lembro de uma história lá na Bahia. Não sei se vocês perceberam, eu sou da Bahia, né, gente? E lá na Bahia, no interior da Bahia, havia uma senhora, e ela fazia parte dessas religiões ocultas, ocultismo. E essa senhora teve um encontro com Jesus. Ela teve um encontro com Jesus. E a partir desse encontro a vida dela mudou. Sabe por quê? Porque havia um vazio no coração, e aquele vazio foi preenchido com Jesus. Ela entendeu os seus erros, aprendeu a lidar com as consequências, mas também caminhou em restituição. A história diz que aquela mulher, depois que ela se encontrou com Jesus, ela começou a andar pelas ruas da cidade. E cada pessoa que a cumprimentava, ela dizia: você me conhece da onde? Daí a pessoa dizia: a senhora é a mãe tal. Eu não vou entrar aqui no mérito. A senhora é a fulana de tal. E essa mulher dizia essa senhora dizia para essas pessoas que a paravam, para suas ex-clientes: eu quero te pedir perdão. Sabe o que se chama isso? Restituição. Eu quero te pedir perdão. Mas por que você quer me pedir perdão? Eu quero te pedir perdão porque quando eu fazia esse trabalho para você, eu também fazia um outro, para que você voltasse e se tornasse dependente de mim. Me perdoa, não tem como apagar o que eu fiz, mas eu quero te pedir perdão. Sabe o que se chama isso? Restituição. Restituição. Para de ficar jogando as coisas para baixo do tapete, varrendo para baixo do tapete, enquanto não houver o reconhecimento dos erros, enquanto não houver o aprendizado em relação a eles, enquanto não houver restituição, não há novo nascimento, não há novo começo. Você está aí? Portanto, diz a palavra do Senhor, se alguém está em Cristo Jesus, é nova criatura, as coisas velhas, as coisas antigas já passaram, e tudo se faz, e tudo se faz, não, e tudo se faz, e tudo se faz, e tudo se faz, tudo se faz novo. Você lembra da história de Pedro? Pedro caminhava com Deus, Pedro conhecia a Deus, mesmo assim negou a Jesus 3 vezes. Se você e eu fôssemos Deus, teria cessado por ali, mas o próprio Cristo é aquele que antes de ascender aos céus volta e diz: Pedro, deixa o barco de pesca e venha apacentar as minhas ovelhas, porque eu vou te dar
uma nova chance. Você lembra da história de Davi? Davi era um homem que conhecia Deus, pecou, errou, falhou, tropeçou, mas também teve a oportunidade de viver uma nova chance. E eu termino com a história de Sansão. Você lembra da história de Sansão? Ele quebrou o voto que ele fez com Deus. Ele fez um voto com Deus, ele quebrou o voto com Deus. Ele foi preso, os seus algozes o prenderam, o humilharam, o maltrataram. E a última oração feita por Sansão a Deus foi: Deus, na minha morte, me dá pela última vez força para cumprir com o meu propósito. E diz a palavra que Sansão matou mais amalequitas com a sua morte do que em toda a sua vida. Sabe por quê? Porque Deus o deu uma nova chance. Porque Deus o deu a oportunidade de recomeçar. Porque o nosso Deus é um Deus de novas histórias. De novo, e 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 de novo. É um lugar sobre Jesus.